Olá, galera. Vamos continuar nossos estudos por meio da história, abrindo a apostila na página 51, né? Marca texto, caneta, caderno, para fazermos as anotações depois, ao final da aula, com o texto resumo. Identificar os componentes marcantes da memória coletiva e social do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso assunto que vai desenrolar durante essa aula de hoje, né? Muitas coisas aconteceram até hoje, não é mesmo? Estamos vivendo uma época diferente e marcada por acontecimentos únicos em nossa geração. Nesse contexto, o estudo de história torna-se mais importante, sabe por quê? Porque muitas lembranças, memórias e lições sobre os nossos tempos serão também objeto de estudo no futuro. Que tal relembrar a importância do estudo da história? A história estuda as mudanças que ocorrem nas diversas sociedades ao longo do tempo. As experiências de homens e de mulheres dos tempos passados e dos dias de hoje nos ajudam a compreender a diversidade humana, as diferentes culturas e etnias. A história é feita por todos nós. Então aqui vocês vão marcar aí na apostila de vocês, com marca-texto, a história, tá? Ela estuda as mudanças que ocorrem na diversa sociedade ao longo do tempo. Vamos identificar os componentes marcantes da memória coletiva e social na cidade do Rio de Janeiro. Mas afinal, o que significa memória? O que significa memória coletiva? O que significa memória individual? Vamos descobrir. Quando acontecem fatos que afetam toda a sociedade, temos a existência da chamada memória coletiva. Marquem aí. E o conceito da memória individual? Cada pessoa possui uma lembrança, a sua vivência. Cada pessoa se lembra de diversas coisas que aconteceram na sua vida e, de acordo com a sua visão de vida, essas são as memórias individuais. Então, marquem também tudo isso aí, tá? É bem simples assim sobre a memória coletiva e memória individual. Coletiva é quando, né, um grupo, né, a sociedade, né, acontece fatos que afetam a sociedade, um grupo, né, um planeta, no caso da pandemia, é a memória coletiva, né, que afetou o planeta, né, todos os países. E a memória individual, galera, é aquela que acontece individualmente com cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem a sua memória individual. Então, aqui na atividade, podemos ver aí no, abram aspas, dicionário Aurélio, fecha aspas. Você vai encontrar várias definições de memória. Destacamos a seguinte, abra aspas. Aquilo que serve de lembrança, fecha aspas. Você tem alguma lembrança do ano passado? De algo importante que aconteceu com você, com seus familiares ou amigos e amigas? Qual memória recente te marcou mais? Escreva a resposta no seu caderno de história. Tá? Vamos lá fazer essa atividade com bastante capricho. Bem, na página 52, vamos continuar o nosso texto. Em 1918, o mundo foi cometido por uma grandiosa epidemia de gripe, que ficou conhecida como, abra aspas, gripe espanhola, fecha aspas. Ganhou esse nome pois em 1918 estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. Apesar da gripe ter se espalhado rapidamente por vários países, as notícias da doença apareceram com mais frequência nos jornais espanhóis, pois a Espanha não tinha tropas envolvidas na guerra. Nos outros países, as notícias eram centralizadas nas batalhas em que vencia e em quem perdia. Ao final da guerra, em novembro de 1918, a gripe já havia contaminado e matado milhares de pessoas, inclusive em nossa cidade, o Rio de Janeiro. As lembranças da gripe e da Grande Guerra pertenciam a todo o mundo. Este é um exemplo de eventos que fazem parte da memória coletiva. Tá? Então vocês marquem aí, né? A guerra, lembranças da gripe e da guerra pertencem aí à parte da memória coletiva. Marquem aí na apostila de vocês. Nós estamos no ano de 2021, porém vivemos momentos muito parecidos com esses relatos de 1918.
Assim, tudo o que vivemos recentemente também pode fazer parte da construção da memória coletiva em que eu, você e todo mundo estamos envolvidos. Atividades. A. Você se lembra da primeira vez que você entrou na creche ou na escola? Pergunte a uma pessoa da sua família: como foi isso? Como foi? Isso faz parte da sua história? Escreva em seu caderno. B. E esse ano, como estão sendo os seus primeiros meses de aula? Escreva as respostas em seu caderno. Então, pessoal, vamos lá a essas atividades, tá? E espero vocês na nossa próxima aula de história. Até breve.